Amém. Que possamos viver junto a Ti eternamente, Senhor. Amém? Vamos agora para o momento da confissão dos nossos pecados. Poderiam abrir em Salmos 79:9, por favor? Salmos 79:9. Salmos 79:9. É a confissão dos nossos pecados. Salmos 79:9. Vamos ler? Ajuda-nos, ó Deus, nosso Salvador, para que a glória do Teu nome livra-nos e perdoa dos nossos pecados, por amor do Teu nome. Oremos. Deus, continua, Pai, nos guardando, nos guiando, livrando-nos, ó Pai, de todo e qualquer mal, que possamos continuar seguindo os Teus caminhos, abençoados é a nossa oração, em nome de Jesus. Sintam-se à vontade para o nosso louvor. Amém? Cristo vive.
igreja canta. Amém, aleluia. Podemos assentar, por favor? Este será agora o nosso momento de dízimos e ofertas. Olha, prestem atenção, só um minutinho. Um veículo Creta, placa BPQ 7711. Obrigado. Dízimos e ofertas. Vamos abrir as nossas Bíblias em 2 Coríntios 9, 7 e 8, por favor. 2 Coríntios 9, versículos 7 e 8. Vou ler. Versículo 7. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. 8. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda suficiência, abundeis em toda a boa obra. Podemos vir até o gasofilácio, pelo meio, por gentileza, e voltando pelas laterais. Amém? Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior. Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou os céus, criou a terra. Canta, igreja. Criou o sol e as estrelas. Criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou, para o céu louvor. Para o céu, louvor. Para o céu, para o céu, para o céu, louvor. Amém, glória a Deus, para o seu louvor. Amém?
Vamos estender as nossas mãos para agradecer os dízimos e as ofertas. Amém? Deus amado, Pai poderoso, obrigado, Senhor, pelas bênçãos, pelas ofertas, pelos dízimos que Tu tem abençoado o Teu povo para trazer à Tua casa. Que esses dízimos, essas ofertas, sirvam para a Tua grande e gloriosa obra. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Vamos fazer agora a pergunta do Catecismo da Nova Cidade. Amém? Catecismo da Nova Cidade, pergunta 20. Eu faço a pergunta, vocês a resposta, ok? Vamos lá. Quem é o Redentor? Todos vocês, todos nós. O único Redentor é o Senhor Jesus Cristo, eterno Filho de Deus, em quem o próprio Deus tornou-se homem e suportou a penalidade do pecado. 1 Timóteo 2:5. Amém. Glória a Deus. As crianças hoje? Amém. As crianças, por favor. Como o pastor Michel diz, a água daqui é abençoada. Vocês vão ver o tanto de menino que chega aqui. Olha só. É uma água fértil, hein? Abençoada, amém? Vamos. Eu recebi aqui crianças até 10 anos, tá? Amém? As maiores vão ficar no templo, né? Amém. Eu gostaria de chamar o pastor Paulo, que vai ser nosso preletor, por gentileza, para ele já fazer a oração, para as crianças se dirigirem à sala de aula. Amém? Pastor, só um minutinho que eu vou fazer uma higienização aqui. Alô? Pensei que nem ia funcionar mais. Está ungido. Som. Amém. Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor, pelas crianças, Pai, pelo que o Senhor tem feito na vida delas. Eu te peço, Pai, nessa hora, que o Senhor as conduza, Pai, para que elas ouçam a Tua palavra também onde elas estarão. Que elas possam se converter e Te conhecer, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Boa noite, queridos. Deus abençoe a todos. Sejam muito bem-vindos. Parece mentira, mas hoje é o último domingo de novembro e o ano está começando a ir embora, né? Esse ano foi um ano bem difícil e com certeza não vai ser esquecido tão rápido, né? 2020 não vai ser esquecido tão fácil. Foi um ano totalmente diferente. Um ano onde nós, de uma hora para outra, tivemos que mudar certos hábitos. Tivemos que deixar o convívio com certas pessoas. Precisamos nos afastar dos nossos amigos. O simples fato de fazer um churrasco em família se tornou algo difícil, né? A gente deixou de cumprimentar as pessoas. E assim tomou lugar o quê? Dando espaço para uso de máscaras, uso de álcool em gel, uso de uma vigilância maior, né? A gente tem que fazer teste para saber se está contaminado com Covid-19 ou não. Enfim, a vida não foi fácil em 2020, foi algo bem diferente. E a gente não sabe se ano que vem vai continuar da mesma forma. Porque até a vacina chegar, a gente não sabe o que vai acontecer. E se a vacina realmente vem ou não.
Mas esse conjunto todo talvez tenha sido o motivo pelo qual muitos de nós, e isso eu quero enfatizar que eu vi pessoas antigas na fé, pessoas que já têm uma caminhada na fé, manifestando um medo terrível pela morte, medo de morrer. Mas não foi só com crentes que isso aconteceu, foi com o mundo inteiro. O medo da morte começou a assolar muitas pessoas. Muitas pessoas passaram a ficar com medo de morrer. E eu creio que esse medo de morrer é algo natural, porque nós somos seres humanos. Mas esse medo se intensifica principalmente quando nós não sabemos para onde vamos. Quando a gente não sabe para onde a gente vai, se vai para o céu ou para o inferno. Essa dúvida gera um aumento no medo da morte, porque não sabemos para onde. Se hoje Deus quiser abrir o chão desse templo aqui e mandar para o inferno as pessoas que Ele quiser mandar, quem vai impedir Deus? Quem vai impedir? A pergunta é, quem vai descer e quem vai subir? Quem vai para o céu e quem vai para o inferno? Como saber isso? Né? Esse medo é o que nós precisamos conhecer a palavra de Deus para tentar entender e tentar ver a resposta para isso. Convido vocês a abrirem o livro de Gálatas, escrito pelo apóstolo Paulo. Lá nós vamos encontrar uma situação que não tem necessariamente a ver com o medo de morrer, mas era o medo de outra coisa. E por coisa menor, pessoas experimentadas no Evangelho recuaram algumas coisas do Evangelho. Não resolveram viver o Evangelho como deveriam viver. Por coisas menores, não foi nem por medo de morte. Imagine então o medo da morte, o que faz com uma pessoa que não se alimenta com o Evangelho. E nós precisamos observar isso. Gálatas capítulo 2, versos de 15 a 16. Gálatas capítulo 2, dos versos de 15 a 16. Diz assim a palavra do nosso Deus. Nós, judeus de nascimento, e não gentios pecadores, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim, nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Amém. Pai, eu te peço, Senhor, que o Senhor abençoe a minha boca, os meus lábios, Senhor, que os meus pecados não sejam suficientes para impedir a tua mensagem, Pai. Eu te peço nessa hora, Senhor, que a tua palavra venha até nós, que possamos compreender, Senhor, o teu evangelho e que possamos encontrar forças em ti, Senhor, para superar o medo da morte, Senhor. Que possamos superar todos os medos da nossa vida, Pai. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Queridos, durante a viagem missionária do apóstolo Paulo, ele ficou sabendo que a igreja que ele tinha plantado em Gálatas estava passando por dúvidas terríveis sobre a questão da salvação. Né? Então, eles estavam passando por essa dúvida porque existia um grupo de judeus convertidos, ou judeus cristãos, tá? E esse grupo estava desacreditando o que Paulo tinha ensinado e desacreditando o apostolado de Paulo, dizendo assim, não, Paulo não sabe do que está falando. Não é por aí. Se um gentil, ou seja, aquele que não é judeu, se um gentil se converter ao evangelho, se converter a Jesus, ele não pode ser salvo se ele também não praticar as obras da lei, porque a prática das obras da lei é importante, principalmente a circuncisão, que para os judeus é o sinal da entrada na aliança, é o sinal da entrada na igreja de Deus. Então, esse grupo de judeus convertidos começou a ensinar, não, olha,
a fé em Cristo Jesus, ela não é suficiente. Você precisa praticar as obras da lei. É o que está escrito em Atos 15, verso 1. Olha o que eles falaram assim. Alguns homens desceram da Judéia para Antioquia e passaram a ensinar aos irmãos: se vocês não forem circuncidados, conforme o costume dado por Moisés, não poderão ser salvos. Não poderão ser. O texto que lemos aqui em Gálatas é uma parte da resposta de Paulo ao mau comportamento do apóstolo Pedro. Pedro era uma pessoa que andou com Cristo, é uma pessoa que tinha uma experiência com Cristo de uma maneira incrível. Foi com Pedro que Jesus disse: Pedro, vem aqui sobre as águas, vem andar sobre as águas onde os teus pés podem falhar, onde você pode afundar se não acreditar em mim. E Pedro disse: Senhor, então me ajuda aí. E ele foi andando. E no momento ele vacilou, mas depois ele correu para Cristo e Cristo tirou ele das águas. Então, Pedro era uma pessoa experiente no Evangelho, experiente. Mas, por medo de ter a sua reputação corrompida, a sua reputação atingida para aqueles que ele considerava mais, porque a palavra de Deus aqui nos diz que quando um grupo dos judeus cristãos chegaram, Pedro, que estava comendo junto com os judeus ou com os gentios cristãos, se afastou. Porque se hoje você está achando complicado manter uma distância entre um e outro, naquela época os judeus cristãos, eles não aceitavam ficar muito perto dos que não eram circuncidados. Não era 1,5 metro de distância, era muito mais do que 1 metro. Era uma eternidade, porque para eles, se o gentil não fosse circuncidado, ele não ia para o céu junto com os judeus, não ia. Então, não podia comer junto com eles, não podia ter comunhão com essas pessoas, não podia estar junto. Então, quando Pedro viu o pessoal lá se aproximando, ele se afastou. Então, Paulo repreendeu Pedro, porque Pedro não estava vivendo conforme o Evangelho. A palavra de Deus ela é inerrante, perfeita, e ela não tem erros, mas ela foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Os homens que foram inspirados eram homens que eram pecadores como eu e você. Eu posso ter anos de crente, mas eu não vou deixar de ser pecador. Não vou. E isso mostra Pedro. Pedro também teve essa dificuldade, porque ele tinha medo da sua identidade ser corrompida pelos que ele considerava. É tipo as crianças, ou mesmo nós. Né? Às vezes nós fingimos ser uma coisa no trabalho por medo da opinião dos outros. Às vezes algumas pessoas têm receio de pregar o Evangelho, de falar que crê em Jesus, que crê no céu, que crê que o inferno existe, porque tem medo do que os outros vão pensar de nós. Pedro também teve esse medo, e ele já tinha uma experiência com Cristo. Ele já tinha uma experiência. Então Paulo falou: olha, ô Pedro, aí chegamos aqui no contexto, nós, judeus de nascimento, e não gentios, pecadores. O que Paulo está querendo dizer aqui? Olha, Pedro, eu e você somos judeus. Nós temos muitas vantagens sobre os judeus. Muitas vantagens. É o que ele fala em Romanos 3, capítulo 3, versos de 1 a 2, e em Efésios capítulo 2, do verso 12. Ele fala que temos vantagens. Quais são essas vantagens? Os judeus têm o privilégio de pertencer a Israel, o povo eleito de Deus. Eles receberam a palavra primeiro do que qualquer um. E as promessas da aliança. E a esperança de um Deus verdadeiro. Os judeus tinham esperança de um Deus verdadeiro, porque eles viviam com um Deus que é verdadeiro. Os outros que não conhecem Deus, não tinham esperança no mundo. Ele fala assim, olha, os gentios não tinham esperança no mundo, porque eles não conhecem o Deus verdadeiro. Assim como hoje, tem muitas pessoas que não conhecem o Deus verdadeiro, e por isso não têm esperança.
não tem esperança nesse mundo, não sabe para onde vai depois da morte, não sabe o que vai acontecer amanhã e vive dominado pelo medo. E Paulo disse, olha, Pedro, nós temos essas vantagens, mas essas vantagens não colaboram para revelar que ninguém é justificado pela prática da lei. As vantagens, o conhecimento da palavra, não podem nos revelar que as nossas práticas não podem nos salvar. Não pode. Pelo contrário, há uma luta contra o nosso próprio ego, a nossa justiça própria. Nós queremos sempre justificar que podemos viver sem Deus. Quando nós queremos ser justificados pela prática da lei, quer dizer o seguinte, que os judeus acreditavam que se eles praticassem a lei, eles seriam justos aos olhos de Deus. Eles eram considerados como uma pessoa perfeita. Só que o orgulho e a justiça própria não deixavam ele enxergar que a própria palavra de Deus diz que ninguém consegue cumprir toda a lei sem falhar. Quem consegue cumprir os 10 mandamentos sem falhar uma vez ou todos os dias? Ninguém. Quem consegue honrar pai e mãe todos os dias da sua vida, até a morte? Ninguém. Quem consegue passar um dia sem mentir, ou 1 ano, ou 2 anos, ou 10 anos sem mentir uma única vez? Ninguém. Quem consegue não cobiçar o que não é seu durante a vida toda? Talvez por isso tenha tanto crente com pirataria por aí, porque não consegue parar de cobiçar o que não é seu. Quantos passam a vida toda e não são tentados por uma mulher ou por um homem? Quantos não sofrem com a pornografia? Ninguém consegue cumprir os 10 mandamentos 100% e perfeitamente. Isso mostra que nós somos culpados e merecedores do inferno. Nós merecemos ir para o inferno. Nós merecemos a morte. Não tem nada em mim e em você que possa nos justificar diante de Deus. Não há nada entre mim e você. Por quê? Porque da prática da lei não vem a justiça de Deus. Porque nós não conseguimos cumprir toda a lei. Então ele falou, Pedro, nós somos judeus. Nós sabemos da lei. Nós sabemos quem nós somos. Mas isso não é suficiente para nos tornar melhores do que os gentios. Não é. Mas foi através do Evangelho do Senhor Jesus Cristo que eles conheceram que existe alguém que conseguiu cumprir toda a lei. O seu nome é Jesus Cristo. Ele é o Senhor. Ele foi o único que conseguiu cumprir toda a lei. Ele conseguiu ser fiel até o fim, sem falhar e sem pecado. Por isso ele se tornou justo e justificador daquele que tem fé nele. É por isso que nós só podemos alcançar a justiça de Deus através da fé em Cristo. Porque é pela fé nele que nós conseguimos receber a justiça de Deus. Essa justiça não pode vir pela prática da lei, porque nós não conseguimos completá-la. Mas se nós tivermos fé no único que conseguiu, nós recebemos a justiça de Deus. Nós somos declarados por Deus como inocentes do nosso pecado. Inocentes. E, portanto, livres do inferno para sempre. Em Cristo Jesus, pela fé em Cristo, nós somos inocentes. Não importa o seu pecado. A justificação, ela não torna eu e você puros. Ela não torna. Porque a justificação não é uma justiça que vem de dentro de nós. É uma justiça que vem de fora de nós. É uma justiça que vem de Deus. A justificação muda o nosso relacionamento com Deus. A justificação não nos torna puro, porque só existe um puro, Cristo Jesus. Só existe um perfeito, Cristo Jesus. Só Ele é perfeito. Só Ele é puro.
Só Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Somente Ele. Então, a justiça dele nos torna aceitáveis diante de Deus. Aceitáveis. Aí você pode pensar assim, a justiça de Deus foi satisfeita em Cristo, por isso ela é alcançada pela fé em Cristo. A justiça de Deus foi alcançada, foi satisfeita em Cristo, porque Cristo sofreu por nós ali naquela cruz. Deus seria injusto se Ele te perdoasse e me perdoasse, sem que os pecados fossem pagos. Isso é injustiça. Mas todo o meu pecado e todo o seu pecado foi pago no corpo de Cristo. Ele foi moído. Aquilo que eu e você merecemos, Ele recebeu em nosso lugar. E quando nós ouvimos o Evangelho, a graça de Deus vem mediante a pregação do Evangelho. E essa graça nos alcança. Essa graça nos leva ao arrependimento. E esse arrependimento é acompanhado de fé. Essa fé vem de Deus. Efésios 2:8 diz: pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. A fé vem de Deus. E é por isso que essa fé que vem de Deus é uma fé pura para alcançar a justificação. Somos justificados pela fé que recebemos quando nos arrependemos e cremos em Jesus Cristo. Paulo fala, olha, nós sabemos, Pedro, e logo em seguida no verso 16 ele fala, assim também cremos em Cristo Jesus, para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Eu te peço para você abrir em Gálatas 3, de 28 a 29. Olha o que Paulo fala aqui. Não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendentes de Abraão e herdeiros conforme a promessa. O Evangelho quebra a barreira da etnia. Não importa se você é brasileiro, americano, suíço, árabe, se você crê em Jesus Cristo, você faz parte do povo de Deus. Você faz parte de um único povo. O povo que vai morar no céu. O povo que Deus não abandona. O povo que Deus mandou seu único filho para morrer na cruz no nosso lugar. O povo que não merece ir para o céu, mas pela graça vai. Pela graça de Deus vai ir para o céu. Vai para o céu. Por causa do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Deus, quando nos justifica, a justificação de Deus é definitiva. É uma vez só. E a justificação, ela é acompanhada da santificação. Porque ninguém recebe uma fé pura para alcançar a justificação diante de Deus, se não foi antes transformado pelo próprio Deus. E aqui chegamos no ponto. O medo da morte é quando nós esquecemos quem nós somos diante de Deus. Se nós cremos, não só sabemos, porque Deus não quer que você saia daqui só sabendo, Ele quer que você saia daqui crendo. Crendo que você é dele. Crendo que você foi justificado pela fé. Porque se você foi justificado pela fé, você se arrependeu dos seus pecados, e você deposita a sua fé nele, e não nas obras que você pratica. E não nas suas obras. Não existe 1% do que você possa fazer para ser salvo. Não existe 1%. Nada.
Porque a justiça não vem de nós, a justiça de Deus vem do próprio Deus. Porque Jesus Cristo foi o único que cumpriu toda a lei. Ele é justo e justificador de todo aquele que tem fé nele, que tem fé em Cristo. Paulo teve experiência com Deus quando estava cego. Ele estava a caminho para prender judeus, para prender cristãos, e de repente veio uma luz e derrubou ele no chão. E ele reconheceu: Senhor, e Jesus disse para ele: eu sou o Senhor quem tu persegues. Mostra que o poder de Deus não precisa da nossa visão para alcançar o nosso coração. O poder de Deus não precisa de nada que a gente faça para alcançar o nosso coração. Nós precisamos ouvir o Evangelho, a boa notícia de que alguém cumpriu a lei por nós. A boa notícia de que há salvação e há esperança, porque há Deus. Há Deus. Que Deus renove a nossa fé nele, a nossa esperança. Você que entrou nesta noite, eu não sei a tua vida. Eu não sei pelo que você tem passado. Eu não sei nem se você conhece Jesus, mas eu vou te falar um negócio. Larga tudo que você está pensando em fazer. Suicídio, desistir da sua família, desistir do seu emprego, desistir da vida. Larga isso, porque aqui há um Deus que morreu por você na cruz. Aqui há um Deus que quer que você se arrependa dos seus pecados. Ele morreu por você. Ele te quer. Ele morreu no teu lugar, para que você tenha vida e vida eterna. Se nós nos arrependemos dos nossos pecados e recebemos a Cristo como Salvador, nós teremos a vida eterna. Esse problema vai passar. Mesmo que a Covid não passe, a vida eterna chegará. E eu vou te falar um negócio: quando Jesus voltar, Covid não vai entrar. A morte não vai entrar lá. Não vai precisar de teste. Porque nós estaremos no céu, gente. Vamos estar no céu. E você, esta noite, precisa estar conosco lá. Você que ainda não conhece Jesus, largue sua justiça própria. Pedro ficou com medo de ser corrompido a sua identidade. Não o que vão pensar de mim. Queridos, o Evangelho é libertador. Porque quando a gente fica vivendo uma vida baseada nos outros, a gente não tem vida. A gente não tem vida, mas o Evangelho ele é libertador. Porque nós recebemos uma identidade que não foi conquistada por nenhum de nós. A identidade que a gente recebe foi conquistada por Cristo na cruz. É a identidade de filho de Deus. De filhos. Nós vamos morar no céu para sempre. Para sempre. Somos justificados pela fé, somos declarados por Deus como filhos de Deus, como inocentes, portanto livres do inferno. Somos livres. Nós nunca mais corremos o risco de cair no inferno. Porque se nós cremos na justiça de um Deus Todo-Poderoso, não temos por que temer. Ainda que o temor avance com Cristo, a gente vai superar todas as coisas. Convido vocês a abrir aqui Salmos. Salmos 31. Faça isso essa noite. Não saia desse lugar sem se arrepender dos seus pecados. Ah, mas eu já conheço a Cristo há muito tempo. Mas você precisa se arrepender. Precisamos crescer em arrependimento. Pedro cresceu em arrependimento quando foi confrontado pelo apóstolo Paulo. Se ele tinha experiência, precisava crescer no arrependimento, no Evangelho e na fé. Todos nós precisamos. Todos nós. Olha o que fala em Salmos, capítulo 31. Senhor, se eu me refugio em Ti,
que eu não me frustre. Livra-me pela tua justiça. Inclina teus ouvidos para mim. Livra-me depressa. Sê minha rocha de refúgio, minha fortaleza poderosa para me salvar, porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Guia-me, encaminha-me por causa do teu nome. Quem é teu Deus nessa noite? Quem é o teu Deus? Quem é o teu Deus que está te impedindo de se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus Cristo? Quem é o teu Deus que está te impedindo de abandonar a pornografia, de abandonar o pecado, de abandonar o adultério, de abandonar a mentira, de abandonar um compromisso com Deus? Quem é o teu Deus? Quem é a tua rocha? Quem é o teu refúgio? Deus não quer que você somente saiba como ser salvo. Ele quer que a gente creia. Ele quer que a gente saia daqui crendo. Crendo. Porque somente a fé em Cristo pode nos segurar diante de um mundo mau e de uma vida duvidosa. Nós não sabemos o amanhã, mas nós sabemos o que Jesus fez por nós na cruz. E nós cremos nisso. Então, independente do que vai acontecer amanhã, se a gente morrer amanhã com câncer, se amanhã a gente morrer com Covid, se amanhã a gente morrer com infarto no coração, se amanhã a gente morrer atropelado, se amanhã a gente ia morrer de uma explosão dentro de casa, se amanhã a gente simplesmente morrer, nós sabemos onde nós estaremos. O ladrão na cruz sabia. Ele disse: Senhor, lembra de mim quando chegar lá? E Jesus disse o quê? Ainda hoje, tu estarás comigo no céu. Maior agonia do que ele sofreu naquela cruz, nenhum de nós pode imaginar. Mas ele sofreu tudo, para que todo aquele que nele crê não sofra. Porque aqueles que morrerem sem Cristo vão sofrer tudo que Jesus sofreu na cruz e pela eternidade. Tudo. Não é pouca coisa não, é tudo. Então ele nos amou de tal maneira que entregou seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É essa vida. Ele morreu para que nós tenhamos vida e não para que a gente seja dominado pelo medo. Que nós possamos nos arrepender e crer, porque o nosso Senhor vai voltar. Ele está à porta. Ele vai voltar e nós iremos com Ele. Amém? Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor, pelo Teu amor. Pelo Teu amor ali naquela cruz, Senhor. Ó Deus, Tu nos deste uma coisa que nós não podemos merecer e nem conquistar. A Tua salvação. Ó Deus, agora somos Teus filhos. Pai, aqueles que chegaram aqui nesta noite, aqueles que nos acompanham pela internet, Senhor. Se eles ainda não Te conhecem, Pai, eu Te peço, tem misericórdia. Eu Te peço, Senhor, que o Senhor alcance o coração dessas pessoas, Pai, para que elas se arrependam dos seus pecados e depositem a sua fé no único Deus que pode dar vida para elas, Senhor. Só podemos ter vida em Ti, Senhor. Somente em Ti, ó Pai. Por isso, Pai, eu Te peço em nome de Jesus, anima o nosso coração, que nós possamos sair daqui cheios do Teu poder, Senhor, cheios do Teu Espírito Santo, Pai. Porque o Teu Espírito Santo, Senhor, comunica ao nosso coração que nós somos o Teu Filho. Se nós nos arrependemos dos nossos pecados, nós temos o Teu Filho, o Teu Santo Espírito dentro de nós. Nós temos, Senhor, o Teu Santo Espírito. E Ele nos comunica que nós somos Teus. E mesmo que a morte nos alcance, nós viveremos. Porque Cristo venceu a morte. O último inimigo foi vencido. E nada poderá nos deter em Cristo Jesus. Nada poderá nos separar do Teu amor, Senhor.
Nada poderá nos separar do teu grande e glorioso amor. Nós iremos para o céu contigo, Senhor, não porque merecemos, mas porque a tua graça nos alcançou. Em nome de Jesus, Senhor, eu te peço, cuida dos nossos corações, Senhor, fortalece-nos, que possamos crescer no teu evangelho, na fé, no arrependimento e na mensagem da cruz. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.